A inteligência estima que a Rússia atualmente está produzindo cerca de 250 mil peças de artilharia por mês, o que totaliza aproximadamente 3 milhões por ano. Enquanto isso, os Estados Unidos e seus aliados têm capacidade para produzir cerca de 1,2 milhão de conchas. A disparidade entre esses números é crucial porque até 80% de todas as vítimas de ambos os lados são causadas pela artilharia. Hoje, vamos explorar as principais razões pelas quais a Rússia conseguiu aumentar a produção de artilharia tão rapidamente desde a Guerra Fria. Acredito que existem 3 fatores principais em jogo, incluindo as necessidades táticas de guerras passadas, o acesso a materiais como algodão de todo o mundo, e medidas de trabalho direcionadas pelo Estado. Vamos detalhar esses pontos neste vídeo. Durante um evento recente de campanha, Putin nomeou tudo pela vitória, citando: "O sucesso é alcançado ao lado que pode reagir rapidamente. O lado mais rápido vence a batalha." Essas palavras ecoaram na cidade industrial militar de Tula, que é indiscutivelmente o centro das armas russas, com mais de 10 empresas produzindo armas incessantemente. Tula é um exemplo perfeito de como as instalações de fabricação estatais são o coração da capacidade de produção militar russa. Essas instalações, em grande parte herdadas da União Soviética, agora respondem por 70% de toda a produção de armas da Rússia. Após a queda da União Soviética, a Rússia permaneceu focada em sua indústria de defesa, e isso se reflete nos investimentos recentes em produção de artilharia. Durante a Primeira Guerra da Chechênia em 1994, os requisitos táticos influenciaram fortemente os investimentos em artilharia russa. Durante o auge da Batalha de Grozny em 1994, as forças russas estavam disparando cerca de 30 mil projéteis de artilharia por dia. Isso contrasta com a Operação Tempestade no deserto em 1991, onde tanto o exército dos Estados Unidos quanto os fuzileiros navais dispararam apenas pouco mais de 60 mil projéteis de artilharia. Esses eventos moldaram a abordagem da Rússia em relação à produção de artilharia. A Rússia continuou a investir pesadamente em sua indústria de defesa, como demonstrado pelo aumento significativo no orçamento de defesa de 2002 a 2007. Isso garantiu que a produção de artilharia russa permanecesse robusta. Durante a Segunda Guerra Chechena em 1999, a dependência da Rússia em ataques de artilharia aumentou ainda mais. Enquanto isso, nos Estados Unidos, durante a invasão do Iraque em 2003, houve menos incentivo para investir em produção de artilharia, com uma ênfase maior em gastos com a força aérea. Isso evidencia a diferença de estratégia entre os dois países. A indústria de defesa russa tem se concentrado na produção de artilharia, enquanto muitos países ocidentais direcionaram seus investimentos para munições de precisão guiadas por GPS. Isso se reflete nos gastos com defesa da Rússia entre 2010 e 2013, que visavam modernizar suas forças. Apesar de desafios como a corrupção, o orçamento de defesa russo para 2024 aumentou significativamente. A Rússia continua a gastar cerca de 7,5% do seu PIB em defesa, demonstrando seu compromisso com a indústria militar. As fábricas de artilharia russas operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, com funcionários trabalhando em turnos obrigatórios de 12 horas e horas extras duplas. O governo russo também implementou uma semana de trabalho de 6 dias e está convocando voluntários civis para otimizar os processos de produção. Este é um esforço nacional contínuo, refletindo a importância estratégica da artilharia na estratégia militar russa. Desde fevereiro de 2022, a produção de munição de artilharia aumentou em 17,5 vezes. Se isso é realmente verdade ou não, o que sabemos com certeza é que nos últimos 2 anos a força de trabalho no setor de defesa na Rússia se expandiu significativamente. Atualmente, cerca de 3,5 milhões de russos estão empregados na indústria, o que representa um aumento de 1,5 milhão de pessoas em comparação com antes do início do conflito. Apenas no mês passado, Putin anunciou a criação de mais de 500 mil de novos empregos para maquinistas e soldadores empregados nas fábricas russas que produzem equipamentos de guerra. Surpreendentemente, esses trabalhadores estão agora recebendo salários mais altos do que a maioria dos gerentes e advogados de colarinho branco. Agora começa a ficar mais claro como é possível produzir 3 milhões de projéteis de artilharia por ano quando você direciona todos os seus recursos e incentivos para a guerra.
Outro fator que tem ajudado a Rússia em sua produção de artilharia é a sua fonte de pólvora. Em muitos países, a pólvora é feita de vários componentes separados, e obtê-la pode ser um desafio. A Rússia contorna esse problema comprando pólvora de outras fontes. Parte do algodão usado na fabricação de pólvora vem do Uzbequistão e do Cazaquistão, que são países neutros na guerra. De acordo com o Banco de Dados de Comércio das Nações Unidas, em 2021, Cazaquistão e Uzbequistão enviaram 4 milhões de dólares em polpa de algodão para a Rússia. Em 2022, o primeiro ano da guerra, esse valor aumentou em 150%, para 10 milhões de dólares. Essa estratégia permite que a Rússia mantenha seu suprimento de pólvora, essencial para a produção de artilharia. Além disso, empresas turcas e chinesas também têm contribuído para esse fornecimento. Por exemplo, em 2023, as empresas turcas representaram metade dos fornecimentos de nitrocelulose da Rússia, enquanto as empresas chinesas forneceram um terço. Isso destaca a capacidade da Rússia de contornar as sanções e manter sua produção militar. Agora, quanto aos regulamentos e leis que governam a produção de munição de artilharia, existem diferenças significativas entre a Rússia e o Ocidente. Na Rússia, as restrições são menos rigorosas, o que permite uma produção mais rápida, embora possa aumentar os riscos associados. Por exemplo, enquanto nos Estados Unidos há muitas restrições sobre quando e como a munição pode ser usada, na Europa há uma tendência crescente de aceitar mais riscos para aumentar a capacidade de produção. No entanto, isso também pode levar a problemas, como taxas de falha mais altas e até mesmo acidentes durante o armazenamento, como evidenciado pela aquisição de projéteis de má qualidade da Coreia do Norte pela Rússia. Segundo informações de oficiais ucranianos, eles afirmam ter observado que os projéteis de artilharia têm sido disparados de maneira inconsistente, com padrões circulares e agrupamentos menos rígidos. Isso pode ser atribuído a um propelente inconsistente, que às vezes até causou baixas entre as fileiras russas. Além disso, o Pentágono relatou possíveis problemas com os mísseis russos em 2022, citando taxas de falha entre 20% e 60% para alguns tipos, especialmente os mísseis de cruzeiro lançados no ar, que são considerados não confiáveis. Além disso, cerca de 40% das munições apresentaram danos por ferrugem devido ao armazenamento inadequado. Isso sugere que há uma escala móvel entre focar muito pouco na confiabilidade e focar demais. É importante encontrar um equilíbrio, onde cada projétil não seja tratado como um item único e especial, mas também não seja produzido em massa com falta de qualidade. Além disso, a Rússia tem investido na expansão de sua capacidade de produção, construindo novas instalações e modernizando as existentes. Imagens de satélite mostram novas estruturas, incluindo hangares e fábricas em suas maiores instalações. No entanto, é importante manter em mente que a produção de munições é apenas parte da equação. Também é crucial ter hardware de artilharia adequado para dispará-las. A Rússia tem utilizado seus antigos arsenais soviéticos para isso, substituindo os barris desgastados por novos. No entanto, há um desafio em lidar com o atrito e as perdas de peças ao longo do tempo. Estima-se que a Rússia tenha perdido aproximadamente 1.100 peças de artilharia desde o início da guerra. Por fim, mesmo com o aumento da produção doméstica, a Rússia também tem importado munições, como as supostamente enviadas pelo Irã. Isso mostra que ainda há desafios em atender à demanda, especialmente quando há escassez de mão de obra qualificada e componentes de alta tecnologia. Enquanto isso, especialistas apontam que, embora a Rússia possa ter vantagens em termos de produção de munições de artilharia, isso pode não ser suficiente para garantir a vitória, já que a guerra pode ser decidida com base em quem pode disparar mais projéteis. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixe seu gostei e se inscreva. Obrigado por assistir e até a próxima.